Hello people, how are you? Tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem. Bom, hoje na nossa revisão, nós vamos ver as formas there is, there are. O que são essas formas do inglês? É o nosso verbo haver no português, tá bom? Então nós vamos revisar o there is e o there are. Verbo haver no português. O there is nós usamos para o singular, tá? O there are para o plural. Então são as formas do verbo haver no singular e no plural. There is para o singular, there are para o plural. Vamos ver alguns exemplos disso para a gente fixar melhor esse conteúdo? Nós temos aqui um exemplo no singular e um exemplo no plural para entendermos melhor. Então vamos colocar aqui próximo para nós aproveitarmos os cartazes que já estão aqui visíveis. There is a book on the table. Então nós temos aqui um livro sobre a mesa. Então there is a book on the table. Então este livro está sobre a mesa. Singular. There is a book on the table. Esse a é um artigo que significa um. Então um livro sobre a mesa. Um no sentido de artigo, né? E não numeral. E aqui nós temos o exemplo no plural. There are diverse books on the table. Ou seja, diversos livros, né? Vários livros sobre a mesa. Então plural. São vários livros sobre a mesa. Então, exemplo para o singular e para o plural, quando nós temos um objeto ou mais objetos. Para um objeto, there is, que é o singular. Para vários objetos, there are, que é o plural. Tá bom? Nós veremos agora como que nós podemos colocar essa forma verbal na forma negativa. Quando nós pensamos em forma negativa no português, nós acrescentamos o não. No português é not. Então, como que nós fazemos para acrescentarmos a forma negativa nessas frases? Então, nós temos aqui frases negativas. There is not, there are not. Tá? Então, apenas acrescentei o not, que é o não, em inglês, após a expressão there is para o singular, there are para o plural. There is not, there are not. É importante a gente mencionar aqui que assim como nós usamos formas contraídas em português, nós reduzimos as palavras, né, abreviando. No inglês também nós temos isso. Então, nós podemos abreviar essa forma aqui, dessa maneira aqui, ó. There isn't. Eu abreviei o not, tirando o o, né, e ficou there isn't. E para abreviar o there are not, there aren't. Tá? Da mesma forma, eu tirei o o e ficou aren't. Então, é importante frisarmos por quê? Porque na linguagem do dia a dia, no cotidiano, as pessoas conversam usando as formas abreviadas. Então é importante nós aprendermos essa forma abreviada para entendermos melhor o que as pessoas dizem, né? Porque quando nós vamos assistir um filme ou coisa assim, a gente vai perceber que as palavras estão abreviadas de muitas formas, né? Então essa é uma das formas de abreviar essas palavras aqui. Então, there is not, there isn't. There are not, there aren't. E nós podemos colocar esses exemplos aqui também na forma negativa, né? There is not a book on the table. There are not diverse books on the table. Então, da mesma forma, essas frases podem ser passadas para negativa também. É simplesmente acrescentar o not após a forma there is ou there are, tá bom? Nós vamos ver ainda, já vimos a forma afirmativa, já vimos a forma negativa e agora nós veremos a última forma, que é a interrogativa.
O que é essa forma interrogativa? Pergunta, né? Quando eu faço uma pergunta usando a interrogação. No português, eu simplesmente coloco a interrogação e mudo a entonação de voz, né? Mudo a forma de dizer, né? A entonação. Mas no inglês nós vamos ter uma mudança também na forma da frase, na construção, na estrutura da frase, tá bom? Então nós temos aqui, ó, frases afirmativas têm essa estrutura. Na frase interrogativa, nós vamos ter aqui a mudança da estrutura. O verbo to be passa para frente, is there. Lógico que a entonação também vai mudar, assim como a gente muda no português. There are there. Então, eu fazendo essa inversão, passando o verbo to be para frente, eu tenho uma pergunta em inglês, tá bom? Sempre quando tivermos o verbo to be, a gente vai passá-lo para frente. Não é somente nesse caso aqui com o verbo haver. Sempre que eu tiver uma pergunta em inglês com o verbo to be, quando eu for passar para a pergunta, ele virá para frente. Is there? Are there? E aqui nós temos alguns exemplos. Is there a clock on the table? Então nós temos aqui, ó, vamos inverter a posição para vocês verem o clock que nós temos aqui, né, um bonito relógio aqui como exemplo. E ele pergunta, is there a clock on the table? Né, tem há um relógio, me perdoem, há um relógio sobre a mesa? Então ele está perguntando. E eu usei exatamente essa forma. Há um relógio sobre a mesa? E aqui a forma é pluralizada. Are there diverse clocks on the table? Né? Há vários relógios sobre a mesa. Então são exemplos para nós entendermos. Nós vamos ver agora as respostas para essas perguntas. Como que nós poderíamos responder? Temos aqui as respostas para isso. Então aqui, ó, is there a clock on the table? Nós vimos que há um relógio sobre a mesa. Então a resposta vai ser yes, there is, né? Porque a resposta é afirmativa. Mas se não houvesse aquele relógio lá, a resposta seria negativa. No, there is not. Ou there isn't, né? A forma abreviada. Are there diverse clocks on the table? Nós só temos um relógio, então a resposta vai ser no, there aren't. Né? Se houvessem vários relógios, yes, there are. Então nós temos essas respostas aqui, dependendo se vai ser afirmativo ou negativo, você vai responder exatamente assim. E essas respostas aqui nós usamos para todos os casos, né, de verbo to be. Toda vez que nós temos uma pergunta no verbo to be, é dessa forma que nós vamos responder, com yes ou no, tá bom? Uma observação importante a se fazer sobre essa questão aqui do there are, there is e there are, que é o verbo haver, é a questão do verbo ter. Nós sabemos que em português nós temos o hábito de usar o verbo ter no lugar do verbo haver. Nós não dizemos há um relógio sobre a mesa. Nós costumamos falar tem um relógio sobre a mesa, tem um livro sobre a mesa, né? Já é hábito, nós já nos acostumamos com isso e essa é a linguagem usada por nós. E, na verdade, é inadequado. Da mesma forma que é inadequado em português, também o é em inglês. Não é certo nós usarmos o verbo have, que é o verbo ter. Have a clock on the table. Não, não é correto. Have a book on the table. Também não é correto. Então, cuidado com o uso do have. Cuidado, porque o have não é correto ser usado nessas frases. O correto é usar there is e there are para o verbo haver e não o have. Tudo bem? Deu para revisar esse conteúdo? Eu espero que sim. Qualquer dúvida a gente está junto aí
para esclarecermos, tá bom? Se cuidem, take care, God bless you. Deus abençoe vocês, até a próxima. Bye, bye.